Este é um programa da Igreja Pentecostal Arca do Acordo. Nossos cultos são todos os domingos, às 10 horas da manhã e às quartas-feiras, às 19 horas. Esperamos por vocês. Fique agora com uma palavra abençoada ao seu coração. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra muito interessante. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por estarmos juntos mais uma vez, e gostaria que também você se unisse comigo agora para fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Grande Deus e Pai eterno, nesta hora que estou na Tua presença, juntamente com os meus irmãos em Cristo, te peço agora, Pai, que o Senhor venha ouvir esta oração. Te peço que, após a ministração desta palavra, o Senhor venha alcançar os corações que são Teus, Senhor. Ó Pai amado, nesta noite há pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Fala conosco. Eu te agradeço muito por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nesta hora, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de número 18, onde as Escrituras Sagradas nos dizem assim: Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus? Somente esse estrangeiro? O tema desta hora, desta mensagem, eu não sei que momento você vai estar ouvindo, por isso tem que ser desta hora, a hora que você estará ouvindo, seja grato a Deus pelos momentos bons e pelos momentos ruins que você passa. Nós vamos ler agora Lucas 17, do 11 ao 17. Diz assim: E aconteceu que indo ele quem? Jesus. Aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era um samaritano. Respondeu-lhe Jesus e disse: Não foram 10 os que ficaram limpos? Onde estão os 9? O versículo 12 e 13 conta-nos a situação dos leprosos naquela época. Porque naquela época era bem diferente da época de hoje. Eles tinham que ficar em grutas fora da cidade porque eram discriminados. E quando de longe eles avistassem alguém, eles tinham que gritar: Somos leprosos! Por que eles faziam isso? Para não comprometer a saúde das pessoas que passavam, já que a lepra era transmissível. O que eles disseram? Mestre, compadece de nós. Eles gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. Eu fico pensando, o que Jesus queria dizer quando ele disse: Quer ficar curado? Vai até os sacerdotes. Eu fiquei pensando, por que dessa atitude de Jesus? Quando eles pediram misericórdia para serem curados, Jesus disse: vai aos sacerdotes. Eles podiam questionar, eles podiam dizer: não, nós não podemos ir até o sacerdote. Porque se nós formos até o sacerdote, nós seremos apedrejados na cidade.
Eles poderiam falar com Jesus que não iam. Eles poderiam achar argumentos para não obedecer àquela ordem do mestre. Porém, a fé daqueles homens era tão grande que eles não questionaram nada. Eles não duvidaram de nada. Eles não murmuraram, eles não questionaram. Ou seja, eles fizeram exatamente aquilo que Jesus tinha falado para eles fazer. Eles pediram a Jesus misericórdia para que se fossem curados e Jesus disse, vocês vão ao sacerdote. E eles acreditaram naquela ordem, naquela palavra do Senhor. E o versículo 14 do capítulo 17 de Lucas diz que quando eles iam no caminho, quando eles estavam indo no caminho em obediência à voz do mestre, quando eles obedeceram aquela palavra emanada pelo mestre, eles ficaram curados. E o interessante é que naquela época quem fazia o diagnóstico da lepra eram os sacerdotes da época. Por isso Jesus disse, vai aos sacerdotes. O pior era que naquela época era tão difícil um diagnóstico bom. Naquela época, o pior que podia acontecer para o ser humano era ser acometido de hanseníase, de lepra. Por quê? Além de aquelas pessoas com lepra serem discriminadas, eles eram obrigados a habitar em tendas sozinhos até a morte. Eles eram obrigados a ficar em um lugar chamado Vale dos Leprosos, abandonados ali. E de acordo com o que o diagnóstico do sacerdote era feito, essas pessoas leprosas passavam por humilhações, porque todo mundo sabia que ali era um lugar, o Vale dos Leprosos, ali era um lugar onde existiam pessoas que estavam com hanseníase, com lepra, e aquelas pessoas viviam à margem da sociedade. Então, o sacerdote dava o diagnóstico. E esse diagnóstico, quando era dado pelo sacerdote, as pessoas passavam por 3 níveis de inclusão. A primeira, 3 níveis de exclusão. A primeira, a exclusão espiritual. O que era a exclusão espiritual? A hanseníase era considerada uma doença dada por um castigo de Deus. Naquele tempo eles achavam que quem tinha lepra tinha um grande pecado e Deus estava castigando. E aquele diagnóstico, aquela sentença, mandava diretamente para o vale aquelas pessoas leprosas. Veja como é duro ser discriminado, veja como é duro viver afastado da sociedade. Você imagina como estava a mente, o coração daquelas pessoas. E o segundo nível de exclusão, quando o sacerdote diagnosticava a lepra, era a exclusão social. Aquelas pessoas tinham que viver afastados de todos, afastados da família, afastados dos amigos, afastados dos vizinhos, das sinagogas, se eles frequentassem. Eles estavam ali totalmente exclusos do convívio social. E eles, quando eram detectados leprosos, eles iam direto para o Vale dos Leprosos. E ali eles ficavam em total abandono. O terceiro nível de exclusão, quando o sacerdote diagnosticava a lepra, era uma exclusão material. Não podia trabalhar mais, não podia realizar seus sonhos, não podia realizar seus projetos, não podia conquistar bens materiais, não podia sonhar até com aquela casa própria, aquela casa confortável, aquele carro que fosse um carro que pudesse chamar a atenção de todos. Quanta gente tem esses sonhos? Estudar, se alguém era leproso, estudar para ser alguém? Não, amado, não podia. Tudo isso apenas por um diagnóstico de um homem, diagnóstico de um sacerdote. E quando eles eram diagnosticados e mandados para o Vale dos Leprosos, muitos daqueles leprosos morriam naquele vale, não pela hanseníase, não pela lepra, mas pela frustração da incapacidade. E quando a frustração toma conta de um ser humano, a incapacidade vem diante dos obstáculos difíceis de ultrapassar.
quando nós vemos que há barreiras que nos impedem de chegar ao ápice do que nós desejamos, quando isso acontece na vida de um ser humano, vem a depressão. E a depressão mata. Eles estavam abandonados, eles estavam ali excluídos da sociedade, eles estavam ali sem mais poder sonhar, sem mais poder estar sendo contados como uma pessoa viva, ou seja, eles já estavam mortos em vida. Quanta gente está assim, depressivo, porque um dia desistiu das suas metas, dos seus alvos, dos seus sonhos. Olha, não desista de você. Levanta a tua cabeça, olha para o alto, porque é do alto que virá o seu socorro. A depressão, ela é uma das doenças mais diagnosticadas nos dias de hoje, porque as pessoas não conseguem encarar os problemas, as pessoas vivem num nível de derrota total, já não tem mais jeito, amado, não tem jeito para você, mas para o teu Deus não há impossíveis. E aquelas pessoas não morriam da lepra, não, mas da derrota, da incapacidade. E você talvez esteja assim, você está se entregando a uma vida de vícios, porque você se acha incapaz de reagir a esses problemas que você está vivendo, você se acha incapaz de reagir diante dos obstáculos, você se acha capaz de reagir e de se sentir alguém que ainda tem fôlego de vida, porque você não pode fazer nada por você mesmo. A derrota da incapacidade é a coisa mais triste que o ser humano pode enfrentar. Aqueles homens, aquelas mulheres leprosas, não foram capazes de ultrapassar as barreiras do fracasso. E quando nós nos sentimos assim, impotentes, quando nós mergulhamos numa derrota definitiva, a nossa vida muda. A nossa vida espiritual acaba, a nossa alegria acaba, a nossa vontade de viver acaba. Mas olha, hoje Deus está falando com você. Reaja, reaja, reaja. Existem pessoas aqui que estão me ouvindo hoje frustradas em seus sonhos, frustradas nos seus projetos, sem coragem mais de lutar para alcançar os seus alvos, decepcionadas com o mundo, decepcionadas com as pessoas e o pior, decepcionadas consigo mesmos, achando que já acabou. Mas Deus manda te dizer nesta hora, tire este ponto final que te amargura na dor da derrota. Tira esse ponto final, meu amado, minha amada irmã, e coloca uma vírgula. Sabe por quê? Porque Deus vai escrever uma nova história na tua vida. Sabe por quê? Que eu amo um Cristo ressurreto. Sabe por quê? Eu venero o Nazareno, porque ele diz que o homem, ele faz planos, mas a resposta certa, oh aleluia, quem dá é o Senhor. Ele diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Jesus conhece-nos por dentro, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele está olhando para o seu coração agora e sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente da sua dor. Às vezes nem mesmo você saiba o nível de dor, de depressão, de angústia que você está, mas Ele sabe. Eu me lembro certa feita uma passagem das Escrituras de Lucas 5 que diz que Jesus contempla o coração de um homem chamado Pedro, e ele estava arrasado porque ele era um pescador experiente, e quando ele joga a rede naquela noite para apanhar peixes, ele volta decepcionado que ele não apanha nada. Mas Jesus olha para aquele homem e contempla o coração dele. E quando Jesus o chama para fazer novamente uma pesca, ele disse: mestre, olha o coração dele, mestre, trabalhei toda a noite e não apanhei nada. Talvez você esteja assim. Meu Deus, quantas portas se fecharam para mim? Estou desempregado, Pai.
não consigo sustentar a minha família, o meu salário é pequeno, não tenho mais condição de trabalhar. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Jesus contempla agora o seu coração. Pedro olha para Jesus e disse: Pai, Jesus, eu nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. É isso que eu quero que você nesta noite assimile desta live, desta palavra que está sendo enxertada no seu coração. Talvez você esteja se sentindo derrotado, talvez você esteja se sentindo amargurado, triste, decepcionado, talvez você não tenha conseguido nada, tenha até perdido a vontade de viver, mas Deus manda dizer a você: a palavra do Senhor é viva, lança os teus cuidados ao Senhor, profetiza sobre a palavra. Se Deus está no teu barco, profetiza sobre a palavra. Se Deus não está no teu barco, profetiza sobre a palavra. Se você é um afastado e hoje está comendo bulor como o filho pródigo, profetiza, se humilha, fala como aqueles leprosos: Jesus Cristo, aleluia, tem misericórdia de mim. Quando Pedro disse: eu não pesquei nada, eu estou derrotado, eu estou me sentindo incapacitado, mas eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor está falando comigo e é sobre a tua palavra que eu vou reagir, é sobre a tua palavra que eu vou voltar ao mar, e eu tenho a certeza que a tua palavra é viva, é eficaz. E quando ele joga a rede, amado, ele pesca o que nunca pescou a vida toda, porque Jesus faz muito mais do que pedimos ou muito mais do que pensamos. Eu não sei qual é o seu problema, mas profetiza sobre a palavra a tua vitória, profetiza sobre a tua saúde através da palavra. Diz: pelas pisaduras de Cristo eu serei sarado. Profetiza sobre a tua família: a minha família é herança do Senhor, é bênção do Senhor. A palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Profetiza sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Diz para Ele: o meu Deus. Diz para você mesmo, diz para a tua alma: o meu Deus, segundo as suas misericórdias, Ele vai suprir as minhas necessidades em glória. Não está acabado. A tua fé vai mover as mãos de Deus. Ele só está esperando você tomar uma atitude. Ele está esperando você se levantar. Deus não fala com caídos. Deus fala com gente corajosa, com gente que sabe o que quer, com gente que tem lastro espiritual. Eu quero dizer a você que vitória é um caminho que se constrói praticando princípios. E o primeiro princípio: profetiza sobre o que você deseja sobre a palavra, pois a palavra é viva. 1 Coríntios 10:10 diz algo também tremendo: é proibido murmurar. Porque quando estamos nesse topo, quando estamos passando pelas lutas, pelas adversidades, pelos problemas, pela derrota, nós começamos a murmurar: por que Deus não está vendo? Por que Deus não age? Por que Deus permitiu? Irmão, não murmura. Coríntios 10:10 diz uma palavra interessantíssima. Diz assim a palavra do Senhor: e não murmureis, como também alguns deles, lá o povo do deserto, murmurou, e eles pereceram pelo destruidor. Quando você murmura, o destruidor se aproveita para destruir mais ainda os teus projetos, os teus sonhos, porque ele sabe que você não tem mais ânimo para lutar. Mas quando você muda a tua postura de cabeça baixa, levanta a tua cabeça e olha para o céu, então, amado, meu Pai, os céus se abrem e Deus faz a obra. Então diz: é proibido murmurar. Quando o povo de Israel morreu no deserto, foi porque eles murmuraram. E o que é murmuração? Quem murmura entra num caminho de destruição. O mal e o bem estão no poder da nossa língua. Murmurar é reclamar, murmurar é maldizer, murmurar é a manifestação de um descontentamento crônico. Diz as Escrituras em 1 Coríntios 10:10, não murmure como o povo do deserto que foi destruído. Quer ter vitória? Não murmure, reaja.
profetiza sobre a palavra, diz: eu vou vencer, eu vou ser curado, eu vou ver a minha família de hoje em diante nas mãos, ela já está nas mãos do Senhor, e o Senhor vai operar aquilo que eu preciso que Ele opere. Terceiro passo para se ter a vitória: seja grato por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo. Olha o que diz, não é em algumas coisas. Em tudo dai graças. Aqueles leprosos eram 10 leprosos. Todos foram curados, mas infelizmente só um voltou. Ingratidão. E como tem ingratidão na face da terra. Às vezes você faz tanto por uma pessoa, você se dedica, você se prejudica até, e aquela pessoa não reconhece. E você diz: eu não queria reconhecimento, eu só queria que ela soubesse agradecer o que eu fiz por ela. Assim é Deus conosco. Ele curou os 10, mas só um voltou. Você tem olhos, te fazem enxergar, seja grato. Você tem pés que te levam para onde você quer, seja grato. Os teus pés te levam no lugar que você quer e não cobra nenhuma taxa. Seja grato a Deus. Você talvez não tenha uma saúde perfeita, talvez você tome remédios, talvez você esteja se tratando por algum problema de saúde, mas você está vivo. Quando tantos já estão descendo à sepultura jovens, acometidos de bala perdidas, ou um câncer avassalador, ou esta doença que está dando aí, que a pessoa morre de uma hora para outra sem saber por quê. Um infarto fulminante. E você está vivo. Você talvez não tenha uma família perfeita, porque ninguém tem família perfeita. Mas a tua família é o teu amparo. A tua família é bênção de Deus na tua vida. Talvez você não tenha tudo o que você sonha em ter, mas você tem o suficiente, o que precisa para você viver, porque Deus tem te ajudado. Seja grato a Deus. Não murmure por aquilo que muitas vezes não é culpa de Deus. A culpa é nossa. Porque a palavra do Senhor, as Escrituras dizem que tudo que o homem semeia, ele colhe. Quem sabe você hoje está colhendo aquilo que você plantou lá atrás. Ah, mas bispa, Deus não me perdoou. Amado, Deus perdoa, mas não tira as consequências. É aqui que se paga aquilo que nós fazemos aqui mesmo. Então não murmura, não coloca a culpa em cima de Deus. Talvez você tenha se afastado e disse: eu me afastei porque Deus não fez o que eu quis. Deus não é nosso escravo. Ele é Senhor dos senhores. E nesta noite eu digo a você o terceiro segredo para a vitória. Agradeça. Só um veio agradecer. Só um foi salvo, porque agradou o coração do Mestre. E eu termino dizendo que nós temos muito mais do que merecemos, porque Jesus nos ama. Então eu termino dizendo lá no livro de Lucas, onde eu comecei, Lucas 17, 18, não houve, Jesus perguntou, eu curei 10, não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? Seja grato a Deus. Não faça Jesus sentir que nós somos ingratos. Mostra para Ele que você é alguém que agradece por tudo, porque em tudo está às mãos do Senhor. Só Ele sabe o plano que tem a teu respeito. Seja grato a Deus pelos momentos bons e pelos momentos ruins. Assim diz o Senhor, essa é a vontade de Deus. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Talvez você esteja aí agora sendo tocado pelo Espírito Santo. Quem sabe você se afastou, você não vai mais à igreja, você não lê mais a palavra, você não ora. E dentro de você há um grande vazio, porque há coisas na nossa vida, na nossa alma, que só Deus pode preencher. Você era aquele filho que vivia na casa do pai, um dia você disse, eu vou embora, e o pai não impediu. E hoje você está comendo bolor.
As escrituras dizem que o filho pródigo saiu, mas um dia ele caiu em si. Quem sabe nesta hora você está caindo em si e dizendo: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu quero orar por você. Quem sabe você está num hospital ou está orando por alguém que está num hospital. Quem sabe você tem um filho preso e as suas lágrimas estão correndo agora dizendo: Deus, eu estou sofrendo muito. Quem sabe o médico te deu um diagnóstico que você não esperava. Ele te desenganou. Mas o Senhor é que vai dar a última palavra na tua vida. Se hoje você que se afastou quer voltar para Jesus, coloca a mão no seu coração e diga comigo: Jesus, eu entendi o plano de redenção que o Senhor tem na minha vida. Eu entendi que os teus planos não podem ser frustrados, então me recebe novamente na tua presença. Porque diante dos teus olhos eu nunca fiquei esquecido, sempre o Senhor tinha os olhos sobre mim, por isso eu estou agora diante da tua face. Perdoa-me, Senhor, e faz com que meu caminho agora seja um caminho de luz. Faça agora que haja uma transformação na minha mente, no meu coração, na minha alma. Eu recebo o plano de salvação, eu volto para a tua presença. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E daqui a pouco eu vou orar por você. Quem sabe você nunca ouviu a palavra. E alguém mandou essa live para você. E nada é por acaso, não há acasos na obra de Deus. Nada é por acaso. E você está ouvindo e você disse: olha, eu gostei dessa palavra aí. Saiba você que nenhuma palavra que saiu dos meus lábios veio de mim, mas sim do Espírito Santo. Eu sou apenas instrumento para falar do amor de Deus para você. Para falar para você que só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus Cristo, o Senhor, que deu a vida por nós. Que lá em João 19:30 ele disse: tudo está consumado. Que te escolheu, que te separou. Por isso você hoje está sendo tocado pelo Espírito dele. Se você quer hoje reconhecer o plano de Deus na sua vida, se hoje você quer entrar nesse plano e dizer: toma conta de mim, Jesus, eu preciso de ti, coloca a mão no seu coração. Já já eu vou orar por você. E você diga: Jesus, me recebe. Porque eu sei que eu sou teu. Eu não caí de paraquedas. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque eu sou teu. E eu reconheço agora isso. Coloca a mão no seu coração. E você que está precisando de ajuda do Espírito Santo, vamos orar agora. Pai querido e amado, aí estão as vidas diante dos teus olhos, Senhor. Senhor, essa pessoa que se afastou e que hoje está voltando para o Senhor, meu Pai, toca agora em nome de Jesus Cristo, toca agora nesta vida, meu Deus. Meu Deus, toma agora o controle desta vida, não deixa mais essa vida fraquejar, não deixa essa vida se afastar, porque, meu Pai, sem Ti não podemos fazer nada, meu Pai. Sem Ti é caminho de morte. Por isso, toma agora essa decisão e sela com teu sangue. Também este que nunca te ouviu, Pai, mas está entregando a sua vida, o seu coração, a sua alma a Ti. Ah, meu Pai, coloca nos teus braços, cuida, protege, dá amor, carinho e faz dele ou dela uma pessoa vitoriosa, como são todos os teus filhos na face da terra. Também, Paizinho, eu te peço por esta pessoa que está desenganada. Senhor, eu te peço, Pai amado, por essas vidas que ouvem sempre a live, Senhor. Eu te peço agora, Pai, pelaquela minha amiguinha da Tijuca, Senhor, aquela senhora tão maravilhosa, Pai, que está sempre ouvindo, Senhor. Oh, Pai querido, vai tocando agora nas enfermidades, vai libertando de todo mal, vai tirando todo o jugo pesado e vai dando um fardo leve, Senhor.
Ah, Espírito Santo, eu te peço agora, Deus, que o Senhor alcance essas vidas. Eu te peço agora, Senhor, que a luz dos teus olhos ilumine essas vidas. Eu te peço, Senhor, a tua vitória, a transformação de vidas, a libertação de famílias, portas de emprego abertas, Senhor. E que teus filhos vejam que tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Pai de amor e que amas teus filhos. Tu amas tanto que tu deste o teu único filho pela nossa vida, para morrer em nosso lugar. Abençoa essas vidas, Pai. Eu as entrego em tuas mãos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que está orando comigo agora, diga amém. Amém? Muito bem, amados. Que maravilha. A presença de Deus esteve aí onde você está. E se você se identificou com essa oração, com essas palavras, coloca a sua opinião. Gostei, bispo, não gostei. Coloca um joinha. E olha, vou ficar muito feliz se você nos visitar. Nós estamos ali na Rua Paraná, 435, Loja A. A nossa igreja é a Igreja Pentecostal Arca do Acordo. Quem vos fala é sua amiga, Bispa Marta Cristina. Eu teria um prazer em conhecer você, que nossos cultos são quartas-feiras, oração, palavra e adoração, e louvor. Começa às 19 horas. E aos domingos, 9 horas, a escola bíblica dominical, onde você aprende a palavra de Deus. Depois o culto de adoração às 10 horas, o culto de adoração, palavra e oração. Venha nos visitar. Se você quiser falar comigo pelo WhatsApp, o teleoração é 977 66 2211. Me adicione, assim que eu puder, eu retorno para você. Coloque o seu nome no pedido de orações do nosso WhatsApp. Eu vou dizer novamente o teleoração. 977 66 2211. Deixe seu nome, o nome da sua família. E quando tiver os cultos de oração da nossa igreja, com certeza, o Espírito Santo estará te abençoando aonde você estiver. Chegamos ao final do nosso encontro. Se Deus quiser, estaremos numa próxima live bem animados para falar do amor de Jesus Cristo. Que a graça e o amor de Deus, que as ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres. No sangue de Jesus há poder. Fique com Deus e que Ele te abençoe por esse resto de dia, de noite, de semana, de ano, ou seja, em toda a tua vida. Fica com Deus.